Amém? Amém. Olha, queridos, no estudo bíblico nós aprendemos algo que é tão sério que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: se você chegar à casa de alguém e lançar a paz do Senhor ali, e ali não houver ninguém de paz, o Senhor toma de volta. Então, paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Eu acho que todos nós queremos a paz do Senhor na nossa vida, não é? Aleluia. E antes de nós começarmos a ministração da palavra nessa manhã, eu quero convidar cada um dos irmãos a verem esse vídeo que nós preparamos. Na verdade, é um louvor talvez conhecido por muitos, e eu gostaria de pedir que os irmãos prestassem atenção na letra, prestassem atenção naquilo que é ministrado através desse cântico. Amém? Pois que
está em ti, querido Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome do nosso Deus. E talvez alguém vá se perguntar, mas por que, né, dessa música, por que desse cântico, por que dessa mensagem antes da palavra? Porque uma coisa que o Senhor tem me ensinado a cada dia é que tudo começa no amor dEle. Tudo que a gente for fazer começa no amor dEle. Tudo que a gente for pensar começa pelo amor dEle. Tudo aquilo que nós somos começa no amor dEle. Tudo aquilo que nós fizemos começa no amor dEle. Tudo aquilo que nós cremos tem que ser no amor dEle. Porque qualquer coisa que a gente fizer, que a gente não entender esse amor, é em vão. Tudo aquilo que nós vivermos e nós não entendermos desse amor, a gente nunca vai conseguir viver na totalidade, porque é a partir deste amor que nós viemos a existir como filhos de Deus. É esse amor que Deus entregou Jesus por naquela cruz em nosso favor, para que aqueles que o recebessem possam ser chamados filhos de Deus. Sem o amor de Deus, nós somos apenas criaturas. Mas com o amor de Deus, nós passamos a ser filhos. Amém? E esta é a palavra, e nós temos estudado e nós temos lido a primeira carta do apóstolo João. E João, ele é conhecido como o apóstolo do amor. E mais uma vez eu quero reforçar que João, ele era conhecido como apóstolo amor porque ele falava do amor, mas porque ele entendeu o amor que ele recebeu do Senhor. Ele entendeu o amor que ele recebeu do Pai. João, ele só podia entregar aquilo que ele entendeu que ele tinha recebido. E assim é o que o Senhor quer ministrar no nosso meio, que o amor dele por nós é a razão de todas as coisas. E é este amor que vai nos permitir viver aquilo que Deus tem. E é este amor que vai nos permitir viver o amor em favor do nosso irmão. Amém? E eu quero convidar a igreja a se colocar em pé e nós iremos ler, então continuar a leitura do livro, né, da primeira carta de João, e nós vamos ler ali o capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 3 e nós vamos ler até o versículo 11. 1 João 2, do versículo 3 ao versículo 11, diz assim na minha versão: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Senhor Deus e Pai, nós queremos mais uma vez na Tua presença, Senhor, entregar as nossas vidas diante de Ti. Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, por aquilo que o Senhor já começou a ministrar no nosso meio.
Eu te louvo e te exalto, Senhor, porque a palavra que o Senhor tem trazido desde o início, Senhor, ela está em linha, Senhor, com a palavra que o Senhor tem para nós neste momento, Senhor. E eu te louvo e te exalto, porque isso é apenas mais uma evidência de que não sou eu. Eu nada sou, Senhor. Quem sou eu? Senão, Senhor, o teu servo neste momento, Pai. E eu quero te pedir que seja o teu Espírito a ministrar através da minha vida, que não saia nada da minha boca, que não seja, Senhor, tua palavra, e que, Senhor Deus, o Senhor possa preparar o nosso coração, preparar a nossa mente, para que possamos, Senhor, receber a semente que será lançada e que ela possa cair em terra fértil, e que, Senhor, essa semente possa germinar e dar frutos, e que esses frutos permaneçam, e que esses frutos, Senhor, possam ser para a honra e glória do teu nome. Repreende desde já, Senhor, todo o levante, repreende desde já toda a confusão, repreende desde já, Senhor, todo o incômodo, que o Senhor repreenda todo o mal agora em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, Senhor, cada um daqueles que aqui estão, cada um daqueles que estão acompanhando pela internet, possam receber a porção da Tua palavra nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que seja feito o Teu querer e a Tua vontade em nós e através de nós, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Podem se assentar, queridos. Aleluia. Na última vez, então, que eu estive aqui ministrando a palavra do Senhor, o Senhor ministrou a nós a respeito dos primeiros versículos que foram lidos, do versículo 3 até o versículo 7, onde o Senhor, então, ele apresentou, onde o Espírito Santo, através do apóstolo João, ele apresentou aqui, então, a questão do mandamento para andar à luz. Então, como andar na luz tem sido a palavra da última semana, da última vez que eu fui usado aqui para ministrar, que eu ministrei. Então, era como andar na luz, e naquele primeiro momento nós falamos a respeito do amar a Deus, ou o amar ao Senhor. E hoje nós vamos aprender, continuando este processo de andar na luz, que também faz parte do andar na luz, amar ao nosso irmão. E se os irmãos se lembrarem, quero convidá-los a voltarem as suas Bíblias até o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 12, quando então a palavra, quando o Senhor Jesus então apresenta a nós quais são os maiores mandamentos, qual é o maior mandamento. Então, no capítulo 12 do Evangelho segundo Marcos, entre os versículos 28 e 34, diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Então, nesse momento, Jesus, quando foi então questionado por algum dos seus discípulos, aqueles que o seguiam, ele então disse que haviam 2 grandes mandamentos, e desses mandamentos dependiam toda a lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. E a primeira parte do amar a Deus acima de todas as coisas, como foi dito na semana passada, é algo que até hoje os judeus, eles recitam, é o chamado Shema, onde eles então são frases onde o Senhor começou dizendo: ouve, ó Israel. Shema é ouve.
E ali, então, onde o Senhor ensinou a respeito de amar a Deus acima de todas as coisas, e isso foi aquilo que foi ministrado da última vez. E essa segunda parte, amar ao próximo como a você mesmo, também faz parte do processo quando Moisés, então, sendo instrumento do Senhor para tirar o povo do Egito, ele reúne o povo ali no Egito e passa as leis ao povo. E entre outras leis, ele diz ao povo, por exemplo, que eles não deveriam vingar-se um dos outros, mas ele diz, mas amarás ao teu próximo como a você mesmo. Isso está no livro de Levíticos, no capítulo 19, o verso 18. Então, quando o Senhor apresenta ao povo a necessidade de amar ao próximo como a si mesmo. E quando nós voltamos ao texto aqui de 1 João, o autor ali, o apóstolo João, ele vem e apresenta a nós que este não é um mandamento, que este é um mandamento velho, mas ao mesmo tempo é um mandamento novo, né? Ele diz ali no versículo 7 do capítulo 2, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo. E aí a gente pode ficar confuso, é novo ou não é novo? Não entendi. E na verdade, esse mandamento, ele é antigo, como nós vimos. E também ele era antigo porque ele era conhecido desde o começo do povo e era conhecido desde o começo da ministração de Jesus. Jesus já dizia isso, que nós devíamos amar a Deus e deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Mas ele é um mandamento novo porque ele deve ser continuamente aplicado por todos nós em novos atos de amor a Deus. Essas palavras, elas não vão ter valor nenhum se elas não forem praticadas. Se elas não forem colocadas em prática todos os dias. O amar a Deus e o amar ao nosso próximo são mandamentos que o Senhor nos dá, mas que nós devemos aplicar todo dia. E todo dia isso deve ser renovado. Todo dia isso deve ser replicado por cada um de nós. Mas aí, alguém pode virar e falar assim, mas por que o amor ele é tão importante? E aí eu quero convidar os irmãos a voltarem as suas Bíblias até o Evangelho segundo João. O Evangelho segundo João, no capítulo 14. Desculpa, capítulo 13. O Evangelho segundo João, no capítulo 13, do versículo 34 ao 35, diz assim na minha versão. Jesus dizendo aos seus discípulos, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Por que é que o amor ele é tão importante? Porque é através de amarmos uns aos outros é que as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Cristo. O discipulado de Cristo, ele não é marcado por sobrenatural. O discipulado de Cristo, o ser discípulo de Cristo, ele não vem com experiências, não é marcado por experiências sobrenaturais incríveis. Se nós formos parar para pensar, os próprios feiticeiros do Egito fizeram muitas das obras que Arão e Moisés fizeram no começo. Entre as primeiras ações, quando jogou, por exemplo, a vara, eles jogaram a vara e ela também virou cobra. A diferença é que a cobra de Arão comeu a cobra daqueles homens. Mas o que eu quero dizer é que mesmo o inimigo, ele tem poder para fazer coisas sobrenaturais. Mas o inimigo, ele não tem poder para amar. O inimigo das nossas almas, ele é inimigo, ele não ama. E é o amor que é a característica
principal do cristão verdadeiro. É o amar a Deus, é o entender o amor que Deus tem por nós, que vai nos fazer amar a Ele e principalmente amar ao próximo como a nós mesmos. É amar ao próximo que vai demonstrar às pessoas o amor de Deus por elas. E isso é uma responsabilidade muito grande. Porque se nós não mostramos esse amor, as pessoas não vão conhecer o amor de Deus. Se nós não aplicamos esse amor, as pessoas não vão poder experimentar esse amor. Portanto, qual é a importância do amor? É simplesmente de sermos conhecidos, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É através do amor, porque o diabo ele pode replicar qualquer outra coisa, menos o amor. Porque a palavra diz, o próprio Senhor Jesus disse que ele é assassino desde o início. Que ele é mentiroso e pai da mentira. Ele não pode amar. E isso também, queridos, nós devemos nos lembrar que a falta de amor é uma característica do fim dos tempos. E eu vou pedir aos irmãos paciência e nós vamos até a carta de Paulo a Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, o capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim na minha versão, Paulo advertindo a Timóteo, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, e os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se destes também. A gente acabou de dar uma baixada no nosso site de notícias, na nossa linha do Facebook, Instagram. Eu sou da época do Facebook ainda, Deus do Instagram, né? Eu digo que muitas vezes eu entrego a minha idade. Mas é muito atual. E olha só o último versículo, tendo aparência de piedade. Piedade é amor. Parece que tem amor, mas negam o seu poder. O mundo hoje diz sobre amor, mas não aplica o amor. Porque o verdadeiro amor só pode entender aquele que entende o amor de Deus pela sua vida. Você e eu só vamos conseguir aplicar o verdadeiro amor se entendermos o amor de Deus pela nossa vida. E aquele que nega o amor de Deus não pode aplicar o verdadeiro amor. E o amor de Deus sobre a nossa vida é o que vai fazer a diferença nos tempos que nós estamos vivendo. Tanto no sentido de confiarmos nele, quanto no sentido de caminharmos como ele quer que nós caminhemos. Nós, como igreja, então, ao aplicarmos o amor, passaremos a ser a diferença no mundo que a gente está vivendo. O Senhor Jesus também disse lá em Mateus 24 que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. A característica de estarmos chegando ao fim dos tempos é o esfriamento do amor. Portanto, nós como igreja, a cada momento em que o amor do mundo começa a se esfriar, nós devemos começar a amar mais. Porque do contrário a gente vai ser igual ao mundo. Mas Gu, como a gente pode amar ao próximo? E ninguém precisa abrir as suas Bíblias, mas
No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, Jesus apresenta ali a oração do Pai Nosso. E é algo que é muito conhecido para nós. Então, por isso que eu falei que nós não precisamos abrir as nossas Bíblias, mas nós podemos juntos, e é sempre uma confusão, né? Quando a gente fala assim, vamos orar a oração do Pai Nosso. Aí tem aquele que aprendeu na igreja católica, tem aquele que aprendeu na igreja evangélica, tem aquele que aprendeu na versão atual, tem aquele que aprendeu na versão antiga, mas todos nós podemos nos lembrar que a oração do Pai Nosso, ela começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E aí vem a variação, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Certo? E nós acabamos então de lembrar que na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a dizer o seguinte ao Pai: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. É muito grave, muito sério. A casa caiu, certo? Meu Deus, Deus, me perdoa à medida que eu vou estendendo perdão aos outros. Gente, é muito sério isso. E por isso que o Senhor tem nos atentado a isso. Por quê? Porque o amor do Senhor é a principal característica. O Evangelho, ele consiste porque Deus amou o mundo. E assim como Deus amou, nós devemos amar-nos uns aos outros. E se nós não amarmos uns aos outros, o amor de Deus não vai estar em nós e logo nós estaremos ausentando-nos do amor de Deus. Em inglês tem uma expressão que fala assim, a gente vai estar saindo por pouco do amor de Deus. A gente vai estar pertinho, mas não vai estar. É esse o amor que nós temos que aplicar uns aos outros. É o perdão. Nós somos, e queridos, isso é da humanidade. E eu brinco, e eu falo que as pessoas falam assim, Adão errou porque ele comeu, que a mulher deu fruto para ele comer. E aos homens casados que estão aqui, quem não ia comer também a maçã ou o fruto que fosse oferecido pela sua mulher? Porque aí eu lembro da frase de Davi, que ele fala assim, é melhor cair nas mãos do Senhor Deus do que dos meus inimigos. E eu vou parafrasear e dizer assim, é melhor cair na mão do Senhor do que cair na mão da minha esposa brava. Não é? Não é? Mas isso, brincadeiras à parte, queridos, é simplesmente para podermos mostrar o seguinte, que desde o início podemos ofender e ser ofendidos. Desde o início, a atividade, a vida em sociedade, ela consiste em duas pessoas diferentes habitando no mesmo ambiente. São duas pessoas diferentes que tiveram histórias diferentes, que têm presentes diferentes e que têm planos diferentes. Logo, são diferentes. E a diferença, muitas vezes, nos ofende. E não é no mau sentido, é simplesmente assim, eu gosto de me vestir de uma certa forma, outra pessoa gosta de se vestir de outra forma, e eu não gosto e aquilo talvez me ofenda. Ou a pessoa ela olhou para mim de um jeito e eu respondi de outro e aquilo me ofendeu. É a vida em sociedade que nos faz receber trocas de ofensas. Muitas vezes nós ofendemos, muitas vezes nós somos ofendidos. Vou me enfiar no mato. Pior. Porque a palavra do Senhor ela diz que assim como um ferro afia outro ferro, assim um irmão afia o outro, um amigo afia o outro, uma vida afia a outra. Por quê? Porque é somente quando eu sou sujeito a estas situações que aquilo que está no meu coração vem à tona. Não adianta a gente se esconder no mato,
Porque o pecado que está oculto no nosso coração vai ficar lá. E às vezes a gente pode ir para o inferno sem entender. Por quê? Porque aquele pecado você não permitiu Deus cuidar, Deus limpar, Deus sarar. Então é necessário vivermos em sociedade, é necessário vivermos em igreja, mas nós como igreja, nós como cidadãos devemos nos lembrar que seremos ofendidos assim como ofenderemos. E aí é o nosso papel como igreja ter a atitude correta diante dessas situações. E nós como igreja amamos ler os textos que falam assim, perdoa o seu irmão. É verdade. Mas é aqueles textos que dizem, e você não deixa o seu irmão se sentir ofendido por você. Esse a gente rasga da Bíblia. Esse a gente esquece. Esse a gente só fala assim, não, vamos lá, né? O amor é sempre quando eu sou ofendido, mas você deixar de ofender é amor também. E nós vamos ver isso na palavra. Então, vamos começar por aquilo que talvez possa ser novidade para nós. Vamos começar sobre como eu devo deixar de ofender alguém. E eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta de Tiago, no 1º capítulo. Tiago, no 1º capítulo, ele nos mostra, e queridos, existem N formas. Se a gente fosse falar de todo tipo de ofensa que é possível ser praticada ou ser recebida, a gente não ia sair daqui tão cedo. Mas o Senhor colocou no meu coração de nós falarmos, eu acho que daquilo que é a principal, que é a questão do que nós falamos. E Tiago, no 1º capítulo, nós vamos ler a partir do versículo 26, nós vamos ler, na verdade, Tiago 1, do 26, o versículo 26, e depois nós vamos dar um pulo e vamos ao capítulo 3 de Tiago, ok? Tiago 1, no versículo 26, diz assim, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. E aí vamos para o capítulo 3 de Tiago, a partir do versículo 2. Tiago 3:2 diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E agora vamos pular ao versículo 5 do mesmo capítulo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aqui, Tiago, ele nos chama a atenção para o poder da nossa língua, para o poder daquilo que nós falamos. E por que ela é tão poderosa assim? Porque o Senhor Jesus nos diz, no versículo 12, no capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, que a boca fala o que está cheio no nosso coração.
A boca é a porta de saída da nossa alma, dos nossos sentimentos. As nossas atitudes, elas são conduzidas e guiadas por aquilo que a gente fala. A palavra diz na carta aos Romanos que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. À medida que eu falo as coisas, eu acredito. Eu passo a acreditar. E se eu começo a falar a respeito de alguém, eu passo a acreditar naquilo. E eu passo a soltar palavras sobre aquela vida. E as palavras, como dizem por aí, são como penas que a gente solta ao vento. A gente não consegue capturar depois. A internet não perdoa. Eu apaguei o que eu postei. Vai ter sempre aquele que deu um print, que guardou. O que nós dizemos ofende. E o que nós dizemos revela o que está no nosso íntimo. Por isso, na dúvida, vamos ficar quieto. Na dúvida, vamos nos calar. Porque também o Senhor Jesus, nessa mesma parte onde ele fala da palavra, da boca, daquilo que sai do coração, ele diz assim: porque o homem prestará contas de tudo o que ele disser. Homem, entenda-se homem e mulher. Nós vamos prestar contas de tudo que nós dissermos. É melhor a gente ficar quieto. Muitas vezes a gente quer ser agradável. É melhor ficar quieto. Muitas vezes a gente quer fazer um comentário engraçado. É melhor ficar quieto. Porque o que a gente fala pode não ser recebido como a gente entende. E aqueles que já estão na igreja há mais tempo já ouviram, e eu vou dizer de novo para aqueles que não ouviram, para aqueles que estão pela internet ouvindo uma vez, nós estávamos aqui num estudo bíblico. E eu lembro que estávamos em pouquíssimas pessoas. O estudo bíblico ele era feito dentro da igreja e o estudo bíblico estava sendo ministrado então pelo meu pai e ele estava ao lado da minha mãe e a Gra e eu, nós estávamos a 1 ou 2 cadeiras de distância deles. E o meu pai disse algo. E eu saí daquela noite, fui à casa dele, logo depois do estudo. Obviamente, depois da gente ter tido uma discussão no carro, a Gra e eu, né, uma conversa sobre esse assunto, e nós chegamos na casa do meu pai. E meu pai, surpreso, falou: nossa, você está aqui essa noite? Ele tinha costume de me mandar dormir. Vai dormir, filho, está tarde, você tem que trabalhar amanhã. Eu falava assim: eu já vou, pai, para casa. Mas eu só estou vindo aqui para te dizer que eu estou saindo da igreja. Ele tomou um susto. Ele falou: entra. Como assim que aconteceu? Eu falei: eu não gostei do que você disse. Não achei que foi apropriado, eu achei que foi algo extremamente inadequado e eu não quero, eu quero sair. E ele falou assim: mas o que foi que eu disse? E eu repeti a ele o que ele havia dito. E ele me disse assim: eu não falei isso. E a Gra virou e falou assim: eu também ouvi isso. E a minha mãe então estava lá, ela falou assim: ele não disse isso. E ali o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele agiu de tal forma, onde nós entendemos naquele momento, que o diabo tinha soprado aquilo. Porque o meu pai não tinha dito e eu ouvi algo. E a minha esposa ouviu algo, e a minha mãe que estava do lado do meu pai falou: mas ele não disse. Por isso, queridos,
às vezes o que a gente fala, o diabo pode aproveitar e falar algo. E a gente vai ouvir algo que a gente não queria ter ouvido. Por isso, na dúvida, irmãos, vamos ficar quietos. Quando Deus mandou o povo tomar Jericó, Ele mandou que o povo, por 6 dias, desse uma volta na cidade, todos armados, todos preparados, em silêncio. No 7º dia, vocês vão dar 6 voltas em silêncio. E a 7ª volta vocês vão gritar. Sabe por quê? Uma vez eu ouvi um pastor falando, ele falou assim, Deus mandou todo mundo ficar quieto, porque sempre ia ter aquele infeliz que ia falar assim, não sei por que a gente está aqui. E não é assim na nossa vida. Não é assim que a gente age na nossa vida. Vamos ficar quietos. Vamos deixar Deus trabalhar. Na dúvida, não vamos falar. Ai, eu queria tanto dizer alguma coisa, mas eu não sei o que dizer. Dá um abraço. Ora. Mas não fala. Porque aquilo que a gente fala, assim como uma fagulha, tem poder de queimar uma grande floresta. Aquilo que a gente fala tem poder de pôr a perder tudo o que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas. Ah, mas a ponto de pessoas como eu quererem ter saído da igreja. Talvez pessoas... Queridos, eu pesquisei ontem. Hoje em dia, mais ou menos 10 milhões de brasileiros se dizem cristãos, mas não frequentam a igreja. São os famosos desigrejados. As pessoas que vieram à igreja e saíram por motivos de relacionamento pessoal, são pessoas que foram à igreja e nunca buscaram real motivo. Nós acabamos de ver na palavra do Senhor que o amar uns aos outros é a característica de sermos chamados discípulos de Cristo. E se uma pessoa não se sente amada, se essa pessoa não encontra esse amor na igreja, ela não está no meio de pessoas que são cristãs. É muito sério. Por isso nós, como igreja, devemos cuidar dessas vidas. Por isso que nós, como igreja, devemos olhar para que nós não ofendamos ninguém. O salmista, diante dessa situação, ele disse ao Senhor no Salmo 141, falou assim, Senhor, põe um guarda na minha boca. E esse guarda nas nossas vidas, queridos, é o Espírito Santo. Na dúvida, fica quieto. Então, queridos, a igreja, nós como igreja devemos cuidar para evitar ofendermos alguém. Mas nós não somos perfeitos. Somos falhos. Eu sou falho. Eu conheço pessoas que já deixaram a igreja neste lugar por algo que eu disse. E eu procurei essas pessoas para poder pedir perdão a elas. Não tive chance. Mas nós podemos muitas vezes ser o ofendido no caso. E nós, como ofendido, devemos aí nos lembrar daquilo que diz a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Quero convidar os irmãos, Gálatas 5, versículo 22. E é incrível porque o Senhor, este é o tema
daquilo que foi estudado esta semana no estudo bíblico. E sabe, queridos, eu sei que é redundante, eu sei que é cansativo, mas é importante nós lembrarmos. Participem do estudo bíblico. Sabe, é um tempo, é uma hora, muitas vezes, que a gente consegue do conforto da nossa casa. A gente clica ali no link, a gente ouve o que tem que ouvir, a gente participa, a gente cresce, a gente estuda a palavra. Como a gente viu na música aqui, muitas vezes quando falta força e vigor, a gente lê a palavra do Senhor e ela nos dá as forças para a gente continuar. E é isso que a palavra ela faz, é esse o poder que a palavra ela tem, de penetrar tão profundo no nosso ser, a maneira de nos mostrar o que a gente tem que fazer certo e o que a gente tem que parar de fazer porque a gente está fazendo errado. E sabe, queridos, é tão importante, porque olha só o que a palavra do Senhor ela nos diz, no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas. Diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. E depois ele continua no versículo 23, dizendo, continuando, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui o apóstolo Paulo, ele apresenta qual é a ação do Espírito Santo na nossa vida, e aquilo que nós aprendemos no estudo bíblico desta semana é que as características que vêm em segundo lugar, ali, as 3 características, paciência, amabilidade e bondade, elas são características da ação de Deus em nós, em favor do próximo. Eu preciso ter paciência contra o meu próximo, ou em favor do meu próximo. Eu preciso ser amável ao meu próximo. Eu preciso ser bondoso ou ter bondade com o meu próximo. E se nós formos à carta de Paulo aos Colossenses, um pouquinho mais para frente, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, no capítulo 3, versículos 12 ao 14, Colossenses 3, de 12 a 14, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, e acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Devemos evitar ofender e devemos procurar praticar a paciência, o ser amável, a bondade, a humildade, a mansidão, suportar uns aos outros e perdoar as queixas em amor. E quando o Senhor me fez lembrar desse texto, eu lembrei da ministração do Bispo Valdir no último domingo, quando ele estava falando a respeito do escudo dos romanos, e que eles tinham ganchos, e que um prendia no outro. Esse é o elo. É o amor. Porque se eu não amar, eu não vou querer andar com o bispo. E ele não vai querer andar comigo. E com a Sandra, e com a Bela, e todo mundo. O amor, ele é esse elo perfeito. O amor é que vai nos permitir caminhar ombro a ombro, passo a passo. O amor é que vai nos permitir ter empatia pelas pessoas. Quem trabalha em empresa ouve muito esse termo, empatia. Empatia é você se colocar na posição da pessoa. E é uma coisa que faz tanta falta hoje em dia. Ah, fulano age assim. Você já parou para pensar a realidade dessa pessoa? Ai, que absurdo, fulano ficou irritado por aquilo que eu disse. Você já parou para pensar o porquê que ela ficou irritada dessa forma?
Fulano não retorna minhas chamadas. Será que a gente já parou para pensar o porquê? E sabe, queridos, nada disso vem de nós. Nada disso está nas nossas mãos, porque nós não sabemos amar de verdade. A gente só vai aprender a amar quando a gente entender o amor de Deus por nós. E eu quero convidar todo mundo a abrir as suas Bíblias ali, voltar a 1 João, no capítulo 4, já estamos indo para o final. 1 João, no capítulo 4. Olha o que o Espírito Santo ministra às nossas vidas a partir do versículo 7, através da vida do apóstolo João. 1 João 4, 7, do versículo 7 ao 12, diz assim na minha versão: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Como é então, Gu, que eu posso amar ao outro? Entendendo o amor de Deus pela minha vida. E quando eu entendo o amor de Deus pela minha vida, eu começo a entender como eu sou amado. E se eu começo a saber como eu fui amado, eu bebi, eu fumei, eu me droguei, eu fiz tudo o que eu posso ter feito a minha vida inteira. Deus me amou assim, e porque Ele me amou assim, então Ele me amou no meu pior. Romanos 8 diz que quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Se Ele nos amou no nosso pior, por que não vamos nós permitir receber esse amor dEle? Deus já nos amou. Vamos receber esse amor. E se eu entendo as condições onde eu estava quando Deus me amou, quem sou eu para não estender esse mesmo amor a alguém que tem uma situação pior ou igual ou melhor do que a minha, mas ela erra? Ah, eu me prostituía, mas Deus me amou. Mas eu não perdoei o que o fulano falou a meu respeito. E a palavra do Senhor, ela nos mostra algumas situações. E o Senhor Jesus mesmo contou uma parábola de um homem que teve uma dívida enorme perdoada. Mas quando ele encontrou com alguém que lhe devia algo muito menor, ele não teve a mesma compaixão, não teve a mesma misericórdia. Será que nós não somos assim muitas vezes na nossa vida? Será que nós não somos assim com nós mesmos? Para terminar, eu quero convidar os irmãos a abrirem na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 1, nós vamos ler do versículo 4 ao 14. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse o seguinte: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado.
Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Deus, ele te escolheu, querido, e me escolheu para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele. O Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos em amor nele. O Senhor nos deu a sua graça gratuitamente para louvor da gloriosa graça dele, e pelo sangue dele nós temos perdão pelos nossos pecados com a riqueza da graça dele. O Senhor fez tudo por nós. O Senhor, ele nos ama. O Senhor, ele nos escolheu. O Senhor, ele quer que nós estejamos perto dele. Se Deus quer isso de nós, por que nós não vamos aceitar? E se Deus quer isso de nós, por que é que eu não vou entender quão amado eu sou? E à medida que eu entendo o amor de Deus pela minha vida, eu começo a aplicar esse amor em favor da vida daqueles que me cercam. E eu passo a ter misericórdia porque Deus teve misericórdia comigo. Eu passo a ter paciência porque eu sei quantas vezes, como diz a música, quantas vezes eu posso ter caído e o Senhor mesmo assim ele me levantou. Eu passo a ter amor porque Deus ele me amou, e eu aprendo que amor não é um sentimento, amor é um posicionamento. O amor é uma postura que tudo crê, tudo espera, que tudo suporta. O amor é aquele que não vê, não folga no egoísmo, não folga na maldade, não folga na mentira, mas ele quer a verdade. E esse amor de Deus é o amor que nos atinge, é o amor que nos enche. E esse amor é o amar. Nós não podemos amar a nós mesmos, porque nós não sabemos amar. Mas quando nós entendemos e recebemos o amor de Deus por nós, quando nós entendemos e recebemos o amor de Deus por nós, nós podemos então aplicar esse amor em favor do próximo. Nós devemos ser como igreja. A palavra ela nos diz, em Hebreus no capítulo 10, que nós não devemos deixar de nos reunir como igreja, mas nós devemos nos encorajar uns aos outros, principalmente quando nós vemos que se aproxima aquele dia. Mas talvez nós não estejamos sendo assim. Porque a igreja com I maiúsculo, e onde talvez a IEGA possa fazer parte também, a igreja com I maiúsculo, ela passou a ser um foco de entretenimento. E como o pastor Ricardo colocou aqui no começo, que não seja um entretenimento, nós viemos para adorar ao Senhor. Que não seja um entretenimento, nós viemos uns pelos outros. É importante estarmos uns pelos outros, e é importante estarmos uns pelos outros, mesmo aqueles outros que não estão aqui. Moisés, o ministério de Moisés foi interceder por um povo que não queria saber de Deus. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes quando perguntam para alguém qual foi o ministério de Moisés, foi libertar o povo do Egito. Isso não é ministério. O ministério de Moisés, o serviço que Deus deu a Moisés foi de ser o instrumento em favor de um povo que não queria saber do Senhor.
Tanto que muitas vezes o Senhor chegou diante de Moisés e falava assim: sai da frente, eu vou exterminar esse povo e a partir de você eu vou fazer um povo certo. E Moisés falava assim: Senhor, não faça isso. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é aquele que está em Atos, no final do capítulo 2. Na reunião, na comunhão, no partir do pão, e um vendo a necessidade do outro. Reunindo e permanecendo, perseverando na doutrina dos apóstolos, na palavra. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel como igreja. Nós não estamos aqui para cumprir propósitos de vamos crescer, vamos fazer. Isso quem faz é o Senhor, porque diz nesse mesmo trecho de Atos 2 que dia após dia o Senhor ia acrescentando aqueles que eram salvos. A ação é dele, a obra é dele, é ele quem convence, mas é importante que nós façamos o nosso papel, que é o quê? Amar-nos uns aos outros. Como igreja. Amar-nos uns aos outros. Como próximos. Que nós tenhamos esse amor para não ofendermos. Que nós tenhamos esse amor para não sermos ofendidos. Que nós tenhamos esse amor como âncora da nossa alma, firmado aquilo que não nos permite andar nem para a esquerda nem para a direita. A firmeza do amor de Deus que vem sobre nós em Cristo Jesus, que é aquele amor que não tem nada tão alto, nem nada tão profundo, nem nada tão largo que possa nos afastar desse amor. Esse amor é aquele que nós temos que lembrar todo dia. E por isso nós começamos a mensagem com aquela música que diz que nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. É a palavra que nos garante isso. Mas cabe a nós recebermos esse presente. Cabe a nós entendermos esse presente. Cabe a nós aplicarmos esse presente. Por isso, que o Espírito Santo de Deus nessa manhã, nessa oportunidade, possa ministrar ao nosso coração, nós que estamos aqui. E que Espírito Santo de Deus, assim como o salmista diz ali também, Senhor, no Salmo 19, perdoa-nos, Senhor, dos pecados que desconhecemos. E também, Senhor, nos livra daquele pecado intencional. E nós queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, agora, que o Senhor possa revelar no nosso coração se nós temos ofendido alguém. Seja, Senhor, de uma maneira ativa por aquilo que nós fizemos, por aquilo que nós falamos, ou seja, de uma maneira passiva por aquilo que nós não fizemos ou por aquilo que nós não falamos. Que o Senhor possa agora, Deus, trazer à tona no nosso coração. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a realmente, Senhor, nos arrependermos deste erro. E que em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a nos reconciliar aquele, Senhor, que se ofendeu por nós. Perdoa-nos, Senhor. Nos leva, Senhor, em direção àquele, Senhor, que possa, Senhor, estar afastado de nós, porque, Senhor, se sentiu ofendido por algum motivo. E também, Senhor Deus, ministra no nosso coração para que possamos, Senhor, também perdoar aqueles que nos ofenderam, Senhor, porque sabemos, Senhor, que a mesma misericórdia e graça que o Senhor estendeu sobre nós, devemos estender sobre o nosso querido, Senhor. Mas é difícil, Senhor. Somos humanos. Que o Senhor possa nos ajudar nesse processo também de liberar o perdão. E principalmente, Senhor, que o Senhor possa nos lembrar a cada dia do Teu amor. Que o Senhor possa nos lembrar, Senhor, de quão amados somos, de quão amado fomos, de quão amado continuaremos ser por Ti, porque o Senhor é amor.
E nós, Senhor, sabemos que nós te amamos simplesmente pelo fato do Senhor ter nos amado primeiro. Que esse amor, que é verdadeiro, que esse amor que vem de ti, possa, Senhor, inundar o nosso coração, nos ajudar, Senhor, a nos lembrar de quão intenso, de quão profundo, de quão forte é esse amor que o Senhor tem pelas nossas vidas, para que a gente possa estendê-lo, Senhor, ao nosso próximo. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor possa visitar o coração daqueles que talvez, Senhor, hoje, neste momento, estejam acompanhando pela internet. Porque talvez, Senhor, estão divididos com alguém. Porque talvez, Senhor, estejam, Senhor, procurando algum lugar, depois de tantas decepções que eles passaram. Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, neste momento, tocar no coração desta pessoa. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor possa, Senhor, gerar também o perdão no coração dessa pessoa. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor também possa trabalhar nessa pessoa a necessidade de estar reunido em igreja, Senhor. Porque, Senhor, precisamos estar reunidos em igreja, Senhor, para podermos ser aperfeiçoados em Ti. Porque, Senhor, sozinho nós nada podemos fazer e nós precisamos do encorajamento uns dos outros. Precisamos, Senhor, receber a manifestação do Teu amor por nós. E que o Senhor possa trabalhar no coração de cada uma destas pessoas, em nome de Jesus. E que em nome de Jesus, a Tua igreja neste lugar, Senhor, seja também fortalecida, restaurada, transformada, seja também, Senhor, firme em Ti, Jesus, que é a rocha, e que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a sermos a igreja do amor, o amor que vem de Ti, Senhor, o amor que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, Senhor, em nome de Jesus, é o que Te pedimos e agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Cuida a igreja que se levante e nós vamos já praticar tudo aquilo que foi dito aqui hoje. Aleluia. Glórias a Deus. Queria falar com nossos irmãos que estão em casa, nos acompanhando ali pelo canal. Nós temos muitas pessoas que estão acompanhando o culto, e algumas se manifestaram aqui no canal, no chat, né? A Janaína, a Dilma, a Ida, a Larissa, o Alex. Eu quero convidar você que está aí na sua casa, para que no culto de domingo que vem, que vai ser um culto de Páscoa, você possa estar conosco aqui. Você que mora perto e que pode vir à igreja, está convidado em nome de Jesus, ao próximo domingo, estar conosco aqui na igreja, amém? E nós nos despedimos agora dos nossos amados que nos acompanham de sua casa, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida e a sua semana, meu amado, amém?